Pessoal, meu nome é José Augusto e esse é o seu canal 3 Designer. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você é apaixonado por Blender e quer levar suas habilidades de modelagem 3D para o próximo nível, você veio ao lugar certo. Hoje temos um vídeo muito especial para vocês. Vamos mergulhar no mundo fascinante dos nodes de materiais procedurais no Blender. Os materiais procedurais podem parecer complexos à primeira vista, mas uma vez que você entende como eles funcionam, você pode criar texturas e superfícies incrivelmente realistas que vão realmente fazer seus modelos 3D se destacarem. Nesse vídeo, vamos começar com o básico. Então, mesmo que você seja novo em nodes de materiais procedurais, não se preocupe, estamos aqui para guiá-lo. Então, se você está pronto para começar sua jornada no mundo de nodes de materiais procedurais no Blender, pegue uma xícara de café e vamos começar. Para começar, precisamos ver onde podemos começar a aplicar esses materiais. Você pode aplicar o material de 3 formas, mas você só pode enxergar o manipulador de 2. Então eu vou selecionar meu objeto aqui, vou criar um novo material e vou chamá-lo de inicial. Certo? Mas agora você não está visualizando, você aqui consegue trocar algumas características, como a cor, a rugosidade, que isso aqui para você deixar mais brilhante. Você pode tornar a superfície metálica. E aqui você está mexendo no material, mas você ainda não está enxergando os nodes materiais. Os nodes você pode enxergar de 2 formas. Primeiro você pode vir aqui e trocar para Shade Editor. E aqui você está enxergando agora os nodes. Os nodes são formados por esses quadrados com informações aqui, tá vendo? Então a gente tem aqui, o primeiro é o Principled BSDF. Esse, quando você clica, cria um material toda vez, aparece esse node aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Vamos voltar para nossa timeline e devolver aqui. Você também pode criar uma outra tela e pode vir no Shade Editor aqui, que é do mesmo jeito que a tela de baixo, ou você pode vir diretamente aqui no Shading. Aí ele já tem a tela, você pode puxar umas imagens aqui, mas hoje eu não vou falar da área de trabalho, eu vou falar como se trabalha com os nodes. Então, para começar, assim, antes de tudo, eu vou dar uma dica aqui que é importante você vir em Preference, vir aqui, dar Node e ter certeza que esse Node Wrangler está sempre ativo, que nós vamos mais para frente utilizá-lo. Beleza? Tendo certeza que esse Node Wrangler está ativo, eu vou falar para você como nós vamos inserir os nodes. Eu posso dar o Shift A, e aqui nós temos vários tipos de nodes. E mais para frente, como você estiver mais acostumado, você vai procurá-los pelo nome. Então se eu pôr aqui Principled, eu já acho o mesmo que eu tenho aqui, ó. Eu seleciono e vou inserir ele na tela. Ou eu posso deixar a tela Q, que é o Quick Favorites. Como eu faço para fazer isso? Quando eu aperto o Shift A, eu aperto o botão com o direito, ó, e vou aqui, o meu está escrito Remove, mas quando você não tiver com ele no seu Quick Favorites, ele vai estar adicionar. Aí você adiciona aqui, aí toda vez que você aperta o Q, eu tenho o Search aqui, olha, mas eu tenho outros, o Color Ramp, o Noise, o Bump, o Mapping, o Mix RGB e outros que eu já utilizo. E é interessante que cada tela de Quick Favorites ele tem a sua informação. Se eu vir aqui apertar o Q, aqui só vão ter comandos referente a esse tipo de tela. Então é sempre bom você que usa bastante deixar o Q sempre ativo. Então vamos voltar para o nosso shading. Aqui, como eu mostrei, eu estou mostrando os básicos para você, tá? Aqui a metálico, aqui você pode trocar de cor.
Se você tiver a cor RGB do que você precisa aplicar aqui, você digita os valores. Aqui o transmission. Então isso aqui é o principal e aqui você já dá para trabalhar muita coisa. Aqui você pode tirar totalmente a rugosidade ou deixar totalmente com rugosidade, tirar a parte metálica. Então você já consegue aqui fazer uma coisa bem legal conhecendo esse carinha aqui. Aqui você pode trabalhar com emission. Então aqui eu ponho 10. Vamos aqui no nosso emission. Se eu ligar aqui o bloom, vamos trocar a cor. Tá vendo aqui, ó? Eu tô indo para uma cor mais clara. Então, mas depois eu mostro mais para frente, quando tivermos conhecimento de todos os comandos, essa parte do emission. Então deixa eu dar um apagar. Então, para trabalhar com o comando apagar, eu posso vir aqui e dar um X. Ele apaga o item. Então eu vou dar aqui um search A. Vou procurar o meu principal de novo, que eu tinha mexido muito nele, então eu vou por um normal. Como eu não tenho luz na minha tela aqui nenhuma, ele está aparecendo assim, mas nós vamos ver aqui no Viewport Shade e eu já enxergo ele, eu consigo ver o que está sendo trabalhado aqui embaixo. Então, o primeiro nós já falamos que é o Principled BSDF. O segundo é o que a gente usa bastante, que é o que eu vou falar para vocês, é o Color Ramp. Então eu vou dar um Q, eu já tenho ele aqui, tá vendo? Para que serve o Color Ramp? Ele serve para controlar a cor dos materiais e também serve para controlar outros nodes. Nesse caso, quando você está controlando outros nodes, o preto funciona como 0 e o branco funciona como 1, simulando um fator. E aí, falando do Color Ramp, eu tenho que falar uma coisa muito importante. Eu vou colocar ele aqui, olha, no Base Color. E aí você vai ver que eu vou trocando as cores dele aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo muita coisa. Eu consigo só trocar ele de uma cor para outra. Mesmo eu vindo aqui, ó, e trocando a cor, eu só consigo trabalhar como se fosse um fator, entendeu? Então, nesse caso, eu vou precisar da coordenadas de textura, que é o Texture Coordinators. E por isso que eu falei para a gente ter o Node Wrangler ligado. Então, quando você vem aqui e dá um Ctrl T em cima do Color Ramp, ele adiciona esses três ao mesmo tempo. O Image Texture a gente não precisa utilizá-lo. Então, como que eu faço para tirar esse Image Texture sem desligar esses pontos aqui? Eu venho aqui e dou um Ctrl X. Ele não funcionou. Vamos lá. O X ele apaga. Ctrl Z. Deixa eu ver. Ctrl X. Ele não funciona com Image Texture. Deixa eu vir aqui ligar o shortcut aqui para vocês ficarem enxergando as teclas que eu tô teclando aqui, aparece aqui agora. Então eu vou dar um Ctrl Z. Esse aqui não tem jeito, não funciona com o Ctrl X. Eu vou apagar e vou ligar aqui o Vector no fator. E aqui eu sempre vou trabalhar, na maioria dos casos, com Object no vetor. Aí eu consigo, tá vendo que mudou? Agora eu consigo controlar a posição que ele está aqui. Então eu controlo aqui, ó, e eu consigo controlar tanto a intensidade, nesse caso que nós só estamos utilizando ele como controlar as cores, então eu posso controlar aqui, e se eu vier aqui e adicionar outra cor, por exemplo, um verde, eu consigo controlar o gradiente, tá vendo? Aqui, e eu consigo controlar o gradiente. Então, quanto mais uma cor ficar perto da outra, eu consigo dar o efeito que eu estou precisando.
E aqui do lado nós podemos notar que tem um mapping aqui. Esse mapping ele controla o posicionamento das minhas texturas. Então se eu mexer em X ele mexe aqui, se eu mexer em Y ele mexe aqui. Eu posso controlar a rotação, olha. Eu posso controlar a rotação em Y, eu posso controlar as escalas. Então o importante de ter esse mapping em algumas texturas é para você controlar a posição e rotação. Você vai ver que quanto mais complexas forem as texturas, mais nós vamos precisar desse node aqui. Falando em texturas, eu vou disponibilizar um link abaixo aqui, aqui embaixo na descrição. Eu vou disponibilizar para vocês 5 texturas que eu fiz. Uma textura de asfalto, uma de cimento, uma textura de corrosão. São 5 texturas que está lá no GrabCAD. Você não precisa se associar ao site, você vai só encontrar lá. Você pode abaixar um arquivo que vai conter essas 5 texturas que pode te ajudar no dia a dia. Então eu vou deixar lá, é só clicar no link aqui abaixo que as texturas vão estar disponíveis para você. Então tá. O segundo, para desligar uma linha aqui na outra, você aperta o Ctrl e o botão direito do mouse, ele corta essa textura. Aí eu venho aqui, mexo com o G ou movimentando, eu consigo movimentar uns por vez. Se eu selecionar todos e apertar o G, eu consigo movimentar todos os nodes que eu quero mexer ao mesmo tempo. Agora vamos lá. A segunda textura, node que eu quero mostrar para vocês, desculpe gente, não é textura, é node. É o Noise Texture. Então vamos lá, o que? Eu já tenho ele aqui. E para eu saber qual a influência que esse node gera no meu material, eu aperto o Ctrl Shift e seleciono esse aqui, ó. Ele já vai mostrar a influência que esse node está tendo no meu material, descartando isso aqui. Agora eu coloco isso aqui, vem aqui no Ctrl Shift. O que essa textura faz? Ela coloca esse noise aqui. Então aqui eu posso controlar a escala, a quantidade de detalhe, quanto vai ser a rugosidade ou não. E se eu pegar o meu Color Ramp daqui, vamos tirar o link dele com isso aqui. Eu vou inserir um novo porque esse aqui está com 3 cores, eu vou colocar um novo. Vamos lá de novo. Shift A para vocês. Search Color Ramp para quem não tem ainda no Quick Favorites e vou colocar aqui. Aí eu vou vir aqui e vou mexer a intensidade da cor. Tá vendo que já o Noise Texture trabalhando com o Color Ramp, ele já dá outra cara. Aqui nós já temos uma textura manchada. E lembrando que sempre o amarelo liga no amarelo, o cinza liga no cinza. Isso aqui é básico. Você não consegue, por exemplo, ligar vamos ver, o amarelo no roxo. Ele até liga, mas tem algumas cores que eles não dão match, então eles não conseguem ligar. Então procura sempre ligar cor com cor e no Geometry Nodes, que eu já falei, tem um vídeo aqui só falando de Geometry Nodes, que é node de geometria, que é diferente de node de materiais. Além de ter cores aqui, eles têm geometrias diferentes. Alguns são redondos, outros são prismáticos. Tem um vídeo muito legal falando de Geometry Nodes. Então, voltando ao nosso assunto aqui, vou trocar essa cor aqui por um vermelho. E vou trocar essa cor aqui por um azul, vai. E aqui eu vou puxar de volta o vermelho para cá e vou puxar o azul para cá. Tá vendo? Eu consigo controlar a intensidade dessa cor. Eu posso trabalhar com Noise Texture só em cores? Não, a gente pode controlar a rugosidade. Depois eu vou mostrar para vocês como faz para deixar com rugosidade aqui mais para frente quando eu falar de outro node. Mas esse Noise Texture nós utilizamos bastante.
Então vamos tirar o link dele aqui. E vamos para o próximo, que é o Voronoi Texture, que é muito parecido com o Noise, só que ele tem outro formato. Então vamos lá. Shift A, Search, Voronoi Texture. Aí eu vou clicar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui com Ctrl Shift. Seleciono ele. Ele cria esse efeito aqui. Então nós podemos controlar a escala, podemos controlar a randomização dele. Ponho 0, ponho 10. Posso controlar o tipo, se é 3D, 4D. Mexer essa escala para 15, posso mexer o W dele para 10. Então com esse Voronoi Texture somado com outros nodes, você pode fazer uma textura bacana, deixando seus efeitos de textura bons. Então, e você tendo um pouquinho... Qual é o limite? Você vai me perguntar. O limite é a criatividade. Então podemos deixar com a escala aqui, por exemplo, de 1, 2, tá vendo? Ó, o tamanho. Podemos deixar a randomização maior. E a partir desse tipo de textura, nós podemos colocar vários tipos utilizando a criatividade. Beleza? O próximo node, que é muito importante que a gente vai utilizar, que eu vou mostrar para vocês, que utiliza bastante, é o Bump Node, que ele é o node que ele dá a aparência de rugosidade. Então eu vou trazer aqui, vou dar um Shift A, vou dar um Search, vou escrever aqui Bump. E vou colocar aqui no Normal. E o Fact, aqui eu vou colocar na altura. E olha lá, tá vendo? Ele demora um pouco, porque o computador está pensando. E ele dá efeito de rugosidade. E aqui o que a gente pode controlar? A gente pode controlar a força da rugosidade, tá vendo? Posso deixar sem rugosidade e com muita rugosidade. Por que ele está trabalhando com esse tipo de... Porque ele está utilizando o Noise Texture como parâmetro. Então você pode fazer muita coisa legal aqui. Você pode controlar a escala. Por aqui 5. Detalhe, eu vou por 5 também, ó, tá vendo? Você pode mexer nesses parâmetros que você vai conseguir muita coisa legal. Por último e não mais importante, eu vou mostrar para vocês, como eu comentei no começo, o Node de Emission, que ele vai trazer luz para o seu objeto. Vai trazer uma sensação de emissão de luz. Então vou apagar todos esses aqui, que nós já vimos. Eu vou vir aqui em Shift A, Search, Emission. Vou pegar aqui, ele não precisa do Principal BSDF, então vou selecionar o verdinho com o verdinho e vou colocar uma força de 20, tá vendo? Não se esquecendo que você tem que ir aqui na aba Render Properties e deixar o Bloom, o Ambient Occlusion e esses todos ativos, porque se eu vir aqui desligar o Bloom, ele não dá o efeito da luz, então você tem que vir aqui na Render Properties e deixar o Bloom ativo, entendeu? E além de eu controlar a força aqui, eu posso controlar a cor também. Eu posso fazer uma luz vermelha, uma verde, uma azul. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Que eu não tenho luz e eu estou enxergando. Eu estou trabalhando aqui com o Eevee, mas a gente pode trabalhar com o Cycles também. Mas o com o Cycles, você tem que mexer em alguns parâmetros para
essa intensidade funcionar bem, tá vendo? Então o cycle é mais algumas alterações que temos que fazer, mas isso aqui fica para um vídeo onde for um assunto mais profundo, que a gente ensina a fazer toda a parte de renderização, tudo isso. Então eu vou fazer um vídeo somente falando disso. Hoje o nosso foco é falar dos nodes. Hoje eu mostrei para vocês alguns nodes que eu creio que sejam os mais importantes para você fazer os seus materiais. E a 90% dos materiais que são feitos hoje no Blender utilizam um desses nodes. Então é muito importante você saber deles. Eu aconselho vocês a testarem aí no Blender de vocês, fazer um material, salvar os nomes, porque eu só vi como material inicial aqui, ó. Mas pode pôr o nome que vocês quiserem. Se vocês abaixarem os nodes que eu vou deixar de exemplos para vocês lá aqui no link abaixo, eles vão ter nomes, aí vocês podem verificar quais nodes foram utilizados. E é isso. Beleza? E aí galera, valeu demais por ter assistido ao nosso vídeo sobre o básico de nodes de materiais no Blender. Esperamos que tenham curtido e aprendido bastante. Fiquem ligados que tem muito mais vindo por aí. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, mandem ver nos comentários. Valeu pessoal, até a próxima. E se você curtiu o nosso conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que rola por aqui, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like maroto. Isso ajuda muita gente e é super rápido. Valeu!